E se a pessoa que você mais ama se tornasse a sua pior prisão? No início, tudo parecia um conto de fadas. Um romance arrebatador, promessas de um futuro perfeito, palavras que envolvem como uma melodia suave. Mas pouco a pouco, as notas mudam. O carinho se transforma em posse, o cuidado vira controle e o amor se torna uma armadilha. Marina acreditava ter encontrado o homem dos sonhos, mas o que começou como uma paixão avassaladora logo se revelou um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Durante 10 anos, sua vida foi moldada por um ciclo cruel de manipulação, isolamento e medo, até que um dia algo aconteceu, algo que fez a última peça desse quebra-cabeça doentio cair no lugar. E naquele momento ela percebeu, ou fugia ou não restaria nada dela. Mas escapar de alguém que te conhece melhor do que você mesma é mais difícil do que parece. E essa é a história da mulher que teve que desafiar o impossível para se libertar. Até onde você iria para salvar a própria vida? O sol se derramava sobre as ruas movimentadas da pequena cidade costeira, refletindo tons dourados na água calma do porto. Marina ajeitou a alça da bolsa no ombro enquanto caminhava ao lado de Sofia, absorvendo a vibração animada do lugar. Haviam economizado por meses para aquela viagem, uma breve escapada da rotina monótona de suas vidas na cidade grande. Foi no café de uma praça pitoresca que o destino se desenhou diante dela. Um homem, alto e de sorriso fácil, parecia à vontade entre os turistas, envolvido em uma conversa animada com um grupo de amigos. Marina percebeu que ele a olhava de tempos em tempos, como se estivesse avaliando sua presença. Quando os olhares finalmente se encontraram, ele não hesitou. Levantou-se e se aproximou. Não pude deixar de notar que vocês parecem novas por aqui. O tom despreocupado e a confiança com que ele se portava deram a Marina uma sensação de encantamento imediato. James, como se apresentou, era charmoso sem esforço, com um olhar penetrante e uma voz aveludada. Conversaram por horas, e cada palavra que ele dizia parecia ter sido escolhida para envolvê-la. Ele a fazia rir, a fazia se sentir especial. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo calçadão iluminado por postes antigos, Marina sentiu como se estivesse em um daqueles romances que costumava ler. James segurou sua mão com naturalidade e prometeu que aquele era apenas o começo. "Você acredita em conexões instantâneas?" perguntou ele. Ela não soube responder, mas naquele momento quis acreditar. Nos dias seguintes, o que era um flerte passageiro se transformou em algo mais intenso. James sempre sabia as palavras certas a dizer, aparecia nos lugares certos e criava momentos dignos de um conto de fadas. Marina se viu enredada em sua atenção, como se ele fosse uma força gravitacional impossível de resistir. Sofia, observando a amiga se apaixonar tão rápido, expressou sua preocupação. "Isso está indo rápido demais, Marina. Você mal o conhece." Mas Marina ria, convencida de que o destino havia finalmente lhe presenteado com algo grandioso. Quando James propôs que ela ficasse mais tempo na cidade, Marina hesitou por um momento, mas no fundo já sabia a resposta. O que era sua vida antes dele? Uma sequência previsível de dias monótonos e sonhos adiados. Agora, ela sentia que fazia parte de algo maior. O casamento aconteceu pouco tempo depois, em uma cerimônia íntima. Marina usava um vestido simples, mas James fez parecer que ela era a mulher mais deslumbrante do mundo. A promessa de um amor eterno ressoava em seus votos, e ela acreditava em cada palavra. A casa para onde se mudaram era espaçosa e bem decorada, repleta de memórias da família de James. Mas logo Marina começou a notar pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. As irmãs dele a tratavam com distância calculada, e sua sogra fazia questão de lembrá-la, com comentários sutis, de que James sempre fora um homem especial, alguém que deveria ser cuidado e admirado.
Nos primeiros meses, as diferenças eram fáceis de ignorar. James ainda era o homem encantador por quem se apaixonara, e os pequenos momentos de frieza eram rapidamente ofuscados por gestos de carinho. Mas uma noite, enquanto organizava a sala, Marina encontrou uma caixa de lembranças da infância de James. Dentro havia cartas, fotos e até recortes de jornais guardados com um zelo estranho. Antes que pudesse entender o motivo de sua inquietação, sentiu a presença dele atrás de si. "O que você está fazendo?" O tom seco e a rigidez em sua expressão a fizeram recuar. Ela nunca o vira daquela forma antes. "Só estava arrumando", respondeu, tentando soar tranquila. Ele fechou a caixa com um movimento brusco e, em seguida, sorriu. O sorriso que antes a fazia derreter, agora parecia algo forçado. "Algumas coisas devem permanecer no passado, amor." Marina quis ignorar a sensação de que algo estava errado. Afinal, o amor deles era forte. Não era? O lar de Marina e James era bonito, decorado com móveis sofisticados e cores neutras. Mas havia algo no ambiente que a fazia se sentir uma visitante. Alguém que precisava se encaixar em um espaço onde as regras já estavam estabelecidas muito antes de sua chegada. A família de James orbitava ao redor dele com uma devoção quase religiosa. Sua mãe, Eleanor, tinha um olhar severo, sempre avaliando cada movimento da nora. Suas irmãs, Charlotte e Vivian, nunca demonstravam abertamente hostilidade, mas havia um ar de exclusão em cada olhar trocado entre elas. Marina percebeu que, para todas elas, James não era apenas um homem. Ele era um pilar, um símbolo da família que deveria ser protegido a todo custo. No início, Marina achou que tudo era apenas uma questão de adaptação. Mas com o passar dos meses, ficou claro que não era apenas sua presença que era tolerada com dificuldade. Sua própria identidade começava a se dissolver dentro daquele novo mundo. A princípio, os pedidos de James pareciam inofensivos. Ele gostava de uma casa impecavelmente organizada, de refeições preparadas com esmero e de roupas bem passadas e dobradas com perfeição. "Só gosto das coisas do meu jeito", dizia ele sorrindo. Marina, querendo ser uma boa esposa, se esforçava para atender às expectativas, mas os pedidos viraram obrigações silenciosas. Se a casa não estivesse como ele queria, havia um olhar reprovador. Se a comida não tivesse o tempero certo, um comentário seco era lançado no ar. Aos poucos, ela percebeu que nunca havia elogios. Apenas correções, apenas observações sobre como algo poderia ser melhorado. Certa noite, enquanto recolhia os pratos do jantar, Marina deixou um copo escapar das mãos. O barulho do vidro se estilhaçando no chão a fez prender a respiração. James, que até então parecia distraído no celular, ergueu o olhar de forma lenta e controlada. "Você precisa ser mais cuidadosa, Marina." Era uma frase simples, mas dita com uma frieza que a fez sentir um arrepio na espinha. No dia seguinte, ela passou a ser mais cautelosa com cada movimento. O primeiro sinal real de perigo veio semanas depois. Marina havia saído para visitar Sofia, que estava de passagem na cidade, sem avisar a James. Quando voltou para casa, encontrou-o sentado na sala, esperando. Seu olhar estava escuro, sua expressão imóvel. "Onde você estava?" Ela explicou, mas James não parecia interessado em sua resposta. Ele se levantou lentamente, caminhou até ela e segurou seu rosto entre as mãos com força. "Você precisa me avisar antes de sair." A rigidez nos dedos dele fez seu coração acelerar. Quando ele a soltou, sorriu e beijou sua testa. "É só porque me preocupo com você." Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. O aviso silencioso ecoava em sua mente. James era um homem apaixonado. Sempre fora. Mas agora, o amor parecia ter bordas afiadas, afiadas demais para que ela não se cortasse. A mudança para a nova casa deveria ser um recomeço.
Pelo menos era isso que Marina repetia para si mesma enquanto observava as caixas empilhadas na sala. O ambiente era espaçoso, com janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar sem restrições. A poucos metros, uma estrada de terra serpenteava por um bosque denso, afastando-os da vizinhança e do mundo exterior. James sorriu ao ver sua expressão contemplativa. Agora temos um lugar só nosso, sem interferências. Marina assentiu, tentando compartilhar da empolgação do marido. Mas enquanto ele falava sobre como seria bom terem mais privacidade, ela sentiu um peso se instalar dentro de si. Os primeiros dias foram tranquilos, marcados pelo cheiro de madeira recém-polida e pela promessa de uma nova fase. James parecia satisfeito com a mudança e, por um tempo, Marina se permitiu acreditar que as tensões do passado haviam ficado para trás. Mas logo percebeu que aquele isolamento não a tornava mais livre. As visitas à cidade se tornaram cada vez mais raras. Quando sugeria sair, James encontrava uma razão para ficarem. Se precisasse de algo, ele mesmo ia buscar. Se mencionava sentir falta de Sofia, ele a lembrava de que agora tinha tudo o que precisava dentro de casa. Você tem a mim, Marina. Isso não é suficiente? Havia algo na forma como ele dizia aquilo que a fazia engolir as palavras. A rotina se tornou um ciclo previsível de passos cuidadosamente medidos. Ela cozinhava, limpava e o esperava. Quando ele chegava, sorria e a abraçava, elogiando sua dedicação. Mas havia uma expectativa não dita no ar. Se algo não estivesse como ele gostava, o silêncio se prolongava na mesa de jantar. Com o tempo, os gestos de carinho vinham acompanhados de sombras. Se Marina demorasse a responder uma mensagem, ele perguntava por que estava tão distraída. Se ria sozinha enquanto olhava o celular, ele queria saber o motivo. Certa vez, ela esqueceu o telefone na sala. Quando voltou, encontrou James folheando suas mensagens. "Você não confia em mim?" perguntou, tomando o aparelho das mãos dele. "Claro que confio. Mas você também confia em mim, não confia?" A entonação parecia uma armadilha. Marina sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso. "Confio, sim." Ele passou os braços ao redor dela e beijou seu ombro. "Então não há nada com que se preocupar." Mas havia. As desculpas começaram a vir com mais frequência. Ele nunca estava errado. Quando a voz se elevava, ele culpava o estresse do trabalho. Quando a segurava pelo pulso com força, dizia que não percebia sua própria força. E quando a viu chorar, pediu desculpas, dizendo que a amava mais do que qualquer coisa. "Você sabe que eu não faria nada para te machucar, não sabe?" E Marina quis acreditar. Mas toda vez que se olhava no espelho, via seus olhos mais opacos. A solidão se tornou tão presente quanto o próprio ar que respirava. Sempre que tentava contar algo a alguém, era como se suas palavras perdessem força antes mesmo de serem ditas. Até mesmo sua mãe, em uma rara ligação, minimizou sua angústia. "Casamento é assim, minha filha. Tem seus altos e baixos." E então, Marina aprendeu que dentro daquela casa isolada, sua voz não tinha eco. O relógio na parede marcava 3 da tarde quando Marina desligou o telefone, sentindo um aperto no peito. Conseguira uma oportunidade de dar aulas particulares para crianças da cidade vizinha, uma chance de recuperar um pouco de sua independência. A diretora da escola parecia satisfeita com suas qualificações e a ideia de sair daquela casa algumas horas por dia lhe trouxe uma fagulha de alívio. Quando contou a novidade a James, esperava resistência, mas para sua surpresa, ele apenas sorriu. "Um trabalho? Isso é interessante." A resposta ambígua a deixou em alerta, mas ele não disse mais nada naquele momento. No dia seguinte, enquanto Marina se arrumava para sair, James a observou da soleira da porta do quarto. "Você não precisa trabalhar. Eu cuido de tudo para nós." Ela tentou manter a voz firme. "Mas eu quero. Me faz bem."
Ele a encarou por um momento longo demais antes de dar um passo à frente e arrumar um fio solto de seu cabelo. Desde que isso não atrapalhe nosso casamento. Ela sorriu e seguiu para a escola, tentando ignorar a sensação de que acabara de cometer um erro. Nos primeiros dias, as aulas foram sua pequena bolha de liberdade. As crianças gostavam dela e a diretora elogiava sua dedicação. No entanto, a sensação de que era observada a seguiu até ali. James passou a aparecer de surpresa na escola, levando café, buscando-a no final do expediente, monitorando seus horários. Ele sorria para os professores e se apresentava como um marido atencioso, mas nos momentos em que estavam a sós, Marina sentia a tensão crescente. "Você não me atende imediatamente", ele comentou uma noite enquanto jantavam. "Eu estava dando aula. E se fosse uma emergência?" Ela suspirou, tentando manter a calma. "Você não pode esperar que eu esteja disponível o tempo todo." James deixou o garfo de lado, limpou os lábios com o guardanapo e sorriu. "Mas eu espero." A resposta a fez sentir um calafrio. Os pequenos gestos de controle se intensificaram. Se demorava a responder uma mensagem, ele questionava onde estivera. Se mencionava algo sobre o trabalho que ele ainda não sabia, James exigia detalhes. Na semana seguinte, Marina encontrou a fechadura da porta de casa trocada. "Por que você fez isso?" perguntou, tentando esconder o desespero na voz. "Medidas de segurança." "Você não acha perigoso sair e deixar a casa vulnerável?" Ela mordeu a língua para não perguntar se ele considerava ela um risco, mas a última gota veio numa noite aparentemente banal. Uma discussão sem importância, um prato sujo na pia, uma resposta impaciente. Marina virou-se para sair da cozinha e foi quando sentiu a mão dele em seu braço. O puxão foi rápido, mas brutal. Ela tropeçou, batendo o quadril na quina da mesa. Por um segundo, o tempo parou. James a soltou imediatamente e passou as mãos pelo rosto. "Eu não quis. Você sabe que eu nunca faria isso." Marina levou os dedos ao ponto dolorido e se afastou. Mas fez. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Pela primeira vez, Marina não sentiu apenas medo. Sentiu que, se não saísse daquela casa, talvez nunca mais saísse de fato. A noite estava gelada quando Marina sentiu o vento cortante contra a pele. O som da fechadura girando atrás dela fez seu coração disparar. A porta estava trancada. Do lado de dentro, James permanecia impassível, observando-a pela janela, com um olhar que misturava frieza e superioridade. "Isso é para você aprender a respeitar as regras", ele disse, sua voz abafada pelo vidro. Ela tentou abrir a porta novamente, o pânico subindo pelo peito. "James, por favor." Mas ele apenas cruzou os braços, como se estivesse esperando que ela implorasse mais. A rua vazia parecia um abismo. Os vizinhos estavam longe, e a cidade ainda mais distante. O frio rasgava sua pele, e Marina sentiu a primeira pontada de desespero genuíno. Ela bateu na porta com mais força. "Me deixa entrar." James não respondeu. Em vez disso, apagou as luzes da sala e a deixou ali, sozinha na escuridão. Marina abraçou o próprio corpo, tentando conter os tremores. Ficou ali por minutos que pareceram horas, a mente girando entre medo e raiva. Ela sempre tentava justificar suas ações, mas agora algo dentro dela se rompeu. Quando finalmente a porta se abriu, James a olhou de cima, um sorriso satisfeito nos lábios. "Espero que isso tenha te ensinado algo." Marina entrou sem dizer uma palavra. Mas naquela noite, deitada na cama ao lado dele, soube que não haveria mais outra chance. Ela precisava ir embora. No dia seguinte, Marina foi até a casa da sogra. Eleanora recebeu com a mesma expressão indiferente de sempre. "James exagerou ontem." Marina começou, sentindo a própria voz falhar. "Mas isso não é certo. Ele precisa de ajuda." A resposta veio seca. "Você precisa entender que James sempre foi assim. Ele é intenso, apaixonado." Marina apertou os punhos. "Isso não é paixão."
Eleanor suspirou, ajeitando a manga do casaco. Você acha que vai encontrar algo melhor lá fora? Quer jogar fora tudo que construíram? O olhar nos olhos da sogra era frio, quase entediado. Se fosse comigo, eu saberia o que fazer. Um casamento exige sacrifícios, Marina. Ela abriu a boca para responder, mas percebeu que não valia a pena. Naquele momento, entendeu que não havia ninguém que a salvaria. Ela teria que salvar a si mesma. Naquela noite, Marina esperou até que James dormisse. Seu corpo tremia, enquanto pegava uma bolsa pequena e colocava dentro apenas o essencial. Celular, documentos, um pouco de dinheiro escondido. Nada que chamasse atenção. Cada passo até a porta parecia uma eternidade. Quando girou a maçaneta, segurou a respiração. A madeira rangeu. Ela congelou. James se remexeu na cama, murmurando algo. Marina fechou os olhos e esperou. Silêncio. Com o coração martelando no peito, ela deslizou para fora, sentindo o ar frio da noite envolver sua pele. Um passo, 2, 3. E então, pela primeira vez em anos, correu sem olhar para trás. O asfalto úmido refletia as luzes distantes da cidade enquanto Marina corria, os pés descalços raspando contra o chão áspero. O vento cortava sua pele, mas ela não parava. Não podia parar. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de sua respiração acelerada e do farfalhar das árvores ao redor. Cada passo que dava parecia ecoar dentro de seu peito, como um tambor que marcava sua fuga. Seu corpo doía, os pulmões ardiam, mas a adrenalina a impulsionava. Cada metro percorrido era um afastamento da prisão invisível que a segurara por tanto tempo. Ela não sabia exatamente para onde ia, apenas corria. Depois do que pareceu uma eternidade, Marina avistou uma pequena construção abandonada à beira da estrada. Um antigo galpão de madeira, esquecido pelo tempo. Com o coração acelerado, empurrou a porta de madeira gasta e se encolheu em um canto escuro, abraçando os joelhos contra o peito. Ali, sozinha, deixou que as lágrimas viessem. Não era tristeza, não era medo. Era um peso se dissolvendo, camada por camada, em cada soluço. Ela estava livre. Mas e agora? O primeiro amanhecer longe de James foi silencioso. Marina despertou com os primeiros raios de sol atravessando as frestas da madeira e sentiu o frio da manhã penetrando sua pele. Com os olhos pesados e os músculos rígidos, saiu do galpão e caminhou lentamente até a estrada. Não sabia para onde ir, mas isso não importava. Qualquer caminho era melhor do que o que deixara para trás. Então, seu telefone vibrou. Por um instante, hesitou antes de olhar a tela. 32 chamadas não atendidas. O nome de James piscava como uma ameaça. Seu peito apertou, o medo voltando com força. As mensagens vieram logo depois. Primeiro, uma série de desculpas desesperadas. Depois, frases carregadas de raiva. A mudança abrupta no tom não a surpreendeu. Volte para casa agora. Você não pode me fazer isso. Você é minha, Marina. Ela tremeu, mas desta vez não foi de medo. Foi de revolta. Apagou as mensagens e bloqueou o número. Seu coração batia descompassado quando ergueu o rosto para o céu aberto. Pela primeira vez, não havia correntes invisíveis ao seu redor. Ainda havia muito o que enfrentar, mas agora, finalmente, ela tinha algo que achava ter perdido há muito tempo. Uma escolha. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo para o futuro.